Nós vamos continuar o tema de ontem, de João Batista, e o que ele queria dizer quando disse aquele que vem depois de mim, aqui em Mateus 13, de 11 a 12, eu não sou digno de carregar as sandálias dele. Ele é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ontem eu falei um pouco sobre isso aqui, associado ao batismo de João, o significado de arrependimento para João, e eu falei muito e extensivamente, e não me deu tempo de cumprir o tema de ontem, que eu queria falar sobre o que João provavelmente entendesse pelo significado de ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não só aqui no Evangelho de Mateus, mas nos sinóticos de Marcos, no capítulo 1, versos 7, 8, Lucas 3, de 15 a 17, João, capítulo 1, enfim, nós temos uma quantidade enorme de textos correlatos que nos ajudam a formar uma consciência do que era esse batismo com o Espírito Santo e com fogo, conforme o entendimento do Batista, de João Batista. E eu quero prosseguir, levando em consideração o que foi dito ontem. É óbvio que cada pessoa que acompanha uma narrativa como essa, que pretende pegar Mateus, como eu peguei no capítulo 1, verso 1, e levar até o final, se você chegar e cair de paraquedas, você vai entender o que eu falei naquele dia, porque eu não digo coisas que não possam se completar na percepção de cada um no mesmo dia. Agora, quem quiser aprender, quem quiser entender, quem quiser crescer, quem quiser aproveitar, se chegou hoje e não sabia de nada, caiu de paraquedas, está tudo aí no YouTube. Você vai para a exposição de Mateus, é o que eu estou fazendo direto, capítulos 1º, 2º, estamos no 3º, já houve uma quantidade enorme de coisas guardadas, acumuladas, que a maioria absoluta de vocês não conhecia, por mais simples, por mais básicas que elas sejam para mim, eu pessoalmente gostaria de estar tratando de coisas infinitamente mais elevadas. Mas não é o caso aqui. A maioria chega vindo de grupos religiosos e que ficou anos desaprendendo a verdade e chegam com a verdade desaprendida, inculcada na mente, e a coisa mais difícil que tem é ajudar religiosos a entenderem o Evangelho. É a coisa mais difícil. Se você for para qualquer lugar no mundo, sentar com um guru hindu e ele lhe perguntar o que é o Evangelho e você explicar com as minúcias, com o carinho e com a existencialidade experiencial com a qual eu venho explicando nos últimos 50 anos, todo mundo entende, se deslumbra, se encanta, se maravilha. Agora, quando se trata desse povo encruado, viciado, adoecido, condicionado, que passou por lavagem cerebral, que aprendeu a não pensar, que acha que pensar é pecado, que tem que receber os pacotes prontos, as catequeses fechadas, tocar para frente e repetir como palavra de Deus, só porque alguém falou e você não checou, você não lê o Novo Testamento, você não vê se as coisas são de fato assim, se com Jesus era assim,
Aí eu vejo aqui uma coisa que me deixa muito triste. O pessoal vai chegando, vai entrando, vai perguntando tudo de novo, não quer saber o que está acontecendo. Meu Deus, é absolutamente chocante a falta de vontade de crescer e de aprender. Agora, quem quer, tem tudo na mão. Está tudo dado, tudo posto. Para quem quiser se desenvolver, não há limites para quem quiser se desenvolver nesse evangelho da graça de Deus. Não há limites. Agora, eu não tenho o poder de abrir a sua cabeça, de fender seu crânio e outras coisas mais. As coisas para gente mais experiente, eu vou deixar para a área 51 do Evangelho, mas vai ser um curso fechado. Eu não vou cometer o erro de falar de coisas que só gente muito experiente e desejosa de crescer vai ter capacidade de compreender. Não vou fazer isso, eu dizendo as coisas mais básicas, aquelas que estão no fundamento da basicalidade. Já tem um monte de gente que não compreende e querem pular, cair de paraquedas e entender tudo, sair de maneira completamente desvairada, sem nenhuma reflexão contínua. Eu continuo porque eu sou perseverante, é o meu chamado, é o dom de Deus, eu estou aqui e a sua falta de vontade de crescer não vai me parar, porque para cada 100 que não entendem nada, tem um que entende. E esse que entende tem a vida transformada, mudada, vira outra pessoa. Aí, para mim, já vale tudo a pena. Eu não estou aqui contando quantidades, eu estou aqui vendo quais são as mudanças qualitativas. Eu estou aqui como João Batista. Eu podia estar pregando no centro de Jerusalém, em qualquer lugar, me mudar para um lugar populoso, onde as pessoas viriam. Mas eu estou aqui no deserto do Brasil Central. Estou dentro do meu gabinete, com a porta fechada, sem ninguém, nenhuma outra pessoa aqui comigo. E eu não estou nem um pouco preocupado. Vocês estão chegando aí. Claro que quanto mais gente vem, é melhor. Mas eu estou pedindo a Deus é que os que venham ávidos, venham sedentos, venham esponjosos, venham querendo absorver, venham com vontade de beber e reter aquilo que é água da vida, que é leite, que é mel, que é sabor celestial, para alegrar o coração, para fazer a vida mais gostosa e mais forte e mais intensa e mais enraizada e mais inabalável e mais firme. Aí já vem aqui alguém me perguntar qual foi o lugar provável do batismo. Isso é bobagem, tanto faz. Onde é que você foi batizada? Onde? O lugar do batismo é onde você foi batizada. O de João Batista foi no Jordão, era ali que ele batizava. O lugar exato tem variações. Nunca foi importante o lugar. Nunca foi. Nem a água, nem o nome do rio. Só foi o Jordão porque é o único rio daquela região inteira que atravessa o país todo de norte a sul. Do contrário, podia ser em qualquer outro lugar, em pequenos ribeiros, mas olha só como é que a cabeça vai ficando presa a tolices, que você dá um Google aí. Procura no Google. Eu não sou teu Google. Procure o Google. Escuta, tem algum lugar mais provável para o batismo de João? Eles vão te oferecer 3 alternativas. Nenhuma das 3 é importante. O lugar onde Jesus foi batizado por João Batista não tem nenhuma importância. O que tem importância é o que aconteceu
Quando é que vocês vão deixar de ser gente de lugar e vão passar a ser gente de estado de ser? Vão deixar de ser pessoas de relíquias sagradas e vão passar a ser pessoas de introjeções santas, de compreensões profundas, gente madura, adulta em Cristo e na fé. Quando? Quando? As possibilidades são nossas, estão aqui. Não perca seu tempo e não desperdice o meu, embora eu não desperdice meu tempo nunca. Quando acaba aqui, mesmo que você não tenha dado todas as expressões de quem deseja aprender, uma das expressões de aprender é ficar calado, não é? É ficar na escutatória, ao invés de ficar dizendo, o fulano já chegou, está aí. É um papo furado que não tem tamanho. E quando conversam, raramente é sobre o tema. Ou então é para levantar questões absolutamente secundárias, terciárias ou irrelevantes. Mas deixa para lá. Por isso eu nem leio. Eu faço o possível para afastar os meus olhos aqui do texto, do que vocês escrevem, e me concentrar no texto do Espírito aqui, na minha mente, no meu coração, que é totalmente livre e totalmente espontâneo. Então, ontem, eu falei um pouco mais sobre o significado do arrependimento. E como, se não houver arrependimento, nada começa em nós. Nada. Não tem início. O arrependimento é o haja luz e houve luz na criação do mundo interior. Na realidade, quando a gente está falando de arrependimento, de batismo com o Espírito Santo e com fogo, de transformação, nós estamos falando de um regênesis. As palavras usadas, por exemplo, por Jesus, o termo que ficou mais caracterizado, vinculado a ele, foi nascer de novo. E que Paulo se apropria de expressão semelhante e fala a palavra regeneração. É um regenerar, é fazer um regênesis, um recomeço, é um regênesis, regeneração, é cura do ser essencial, criando algo novo. Ou então é Paulo que chama de nova criação. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. A nossa tradução diz é uma nova criatura. Eu gosto mais da tradução genérica, da tradução genésica, que coloca a gente na base da formação de um novo homem. Paulo também chama isso de o segundo Adão, que é Cristo, e diz que quando a gente crê em Cristo, está em Cristo, o velho homem morre, o velho Adão morre, e nasce um outro homem, um regênesis, é um novo nascimento, é uma nova criação. É por isso que Paulo usa a linguagem do Gênesis. Lá também, segundo aos Coríntios, quando ele diz de trevas, e ele está tomando como metáfora a ideia do livro de Gênesis, no capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Havia um batismo de água em volta da terra, Espírito pairando sobre as águas. Você já tinha pensado no batismo e naquilo que ele significa como tendo uma relação com a criação, com uma nova criação,
com o novo Gênesis, a escuridão, a existência era real, mas tinha se tornado sem forma, vazia. Havia espaço, havia tempo. E eu não vou aqui falar sobre o que pessoalmente eu sei que aconteceu antes dessa criação narrada no Gênesis. Ela não é o início de tudo, ela é só uma narrativa que tem a ver com a Terra, com os humanos, com o planeta, não com o universo. Tem a ver com a gente, com as impressões daquilo que ficou como tradição oral na mente das pessoas, até que depois de muito tempo, isso há não tanto tempo atrás, no cativeiro, em Babilônia, foi que isso foi organizado como texto bíblico. Antes disso eram fragmentos, eram porções, eram tabletes, eram designações em tábuas, eram pequenos manuscritos, era tudo isso guardado, ajuntado, mas podia até ser perdido, como já tinha sido perdido uma vez no Templo de Jerusalém, até que no cativeiro os rabinos que surgiram, é uma categoria de mestres que aparece para substituir o sacerdote e o templo, porque no cativeiro não tinha mais templo, nem oferenda de sacrifício sacerdotal, então surgiu no lugar do templo a sinagoga, no lugar do sacerdote o rabino, o mestre, e no lugar do sacrifício foram montando a escritura para ser agora o centro da sinagoga na leitura. Mas Paulo, como eu dizia, usa a linguagem do Gênesis para falar do novo nascimento. A gente andava, como ele diz aos Efésios, quando a gente lê aos Efésios tendo esse regênesis, preste atenção, isso é para quem quer prestar atenção, como metáfora da vida, quando a gente tem isso em mente, você lê tudo o que se diz sobre novo nascimento, regeneração, conversão, transformação, mudança de vida, nova criatura, nova criação, novo mundo. Você associa tudo isso ao refazimento, a um novo homem que está eclodindo e que é de fato a imagem e semelhança de Deus, porque ele pode se tornar parecido com Deus encarnado entre os homens. E o meu chamado, o seu chamado e o chamado de todo homem é se tornar como Jesus, como Cristo. É se tornar o homem sublime, o homem dos homens, o filho do homem, o homem da humanidade divinizada e de Deus humanizado na maior e mais profunda sublimidade, porque em Jesus eu sei como Deus é e eu sei como o ser humano deve ser. Em Jesus eu sei como Deus é e sei como o ser humano deve ser. Eu sei qual é o modal, eu sei qual é o modelo, eu sei qual é o projeto, eu sei qual é o chamado, eu sei qual é a vocação, eu sei que é para uma nova criação, eu sei que é para eu virar uma nova pessoa. Então, Paulo diz, de trevas resplandeceu luz, o que é equivalente a haja luz e houve luz, regênesis. De trevas resplandeceu a luz, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Para todos nós que vimos esse regênesis, que vimos essa explosão de luz, iluminar a face de Cristo, que é a imagem, que é a semelhança com a qual eu me satisfaço, com a qual me identifico, e que eu sei que é o meu chamado para ser gente. Eu não estou aqui para parecer com o Lula, não estou aqui para parecer com o Bolsonaro, não estou aqui para parecer com a minha grande e amada amiga Marina Silva, não estou aqui para parecer
com nenhuma das pessoas mais legais e mais humanas que a história humana já produziu. Não. Tudo isso é gente serva, é gente inacabada, é gente em estado de formação, é gente que está longe de qualquer completação ou completude. Eu não estou aqui convidando ninguém a se parecer comigo. Deus me livre. Eu estou aqui dizendo a você, se quiser andar no meu caminho, ande comigo, porque eu estou andando na busca de me assemelhar com Jesus todo dia, até o fim, quando eu me tornarei em plenitude Ele próprio, herdeiro absoluto dele. Me tornarei como Ele é, de acordo com o que a Escritura diz, serei como Ele é, porque eu verei como Ele é. Não haverá mais nada, nenhuma inibição, nenhuma opacidade. Eu verei e me satisfarei na sua imagem, na sua semelhança. E aí é que há esse batismo com o Espírito Santo, é o início desse processo, que começa com arrependimento, que começa com metanoia, começa com mudança de mente, mas não é alguma coisa que se sustenta sozinha. O arrependimento não se mantém por si mesmo. Há fortes componentes emocionais, componentes racionais, componentes históricos, componentes sentimentais, de dores, de constatações, de verificações, de tristezas, eventualmente de remorsos, de conclusões acerca de nós mesmos, que vêm no pacote do arrependimento. Mas o arrependimento em si, se ele fosse só um fenômeno da hora, ele não se sustentaria sozinho. Eu não mantenho o meu próprio coração em estado eterno de arrependimento, porque arrependimento não tem que ser um episódio na vida. Ele começa com episódios, frequentemente de dor, de autopercepção, de enxergamento de si mesmo, de verificação do meu próprio caráter, das minhas heranças desfiguradas, do que eu assimilei do meu pai, da minha mãe, da cultura materna, familiar, da cultura do mundo, da sociedade, das modas, das vaidades, das vanidades, da vaziez do pensamento, da oquidão do espírito. Então, quando eu me dou conta disso, há um choque, é um boom, há uma luz brilhando. E se eu quiser, como diz Tiago, aquele meu rosto que está sendo revelado no espelho da palavra, que me reflete, pode iniciar um processo de transformação se. Tiago diz, se, ele condiciona. Se eu não der as costas e se eu não me esquecer de como era a minha própria cara e se eu não continuar no processo de transformação, como diz Paulo em Romanos 12, oferecendo a mim mesmo como um sacrifício vivo a Deus todos os dias, me colocando para ser esculpido, me oferecendo como matéria bruta para ser lapidado, para ser trabalhado, para ser moldado, para ser mexido. E, além disso, eu preciso renovar a minha mente, renovar todo dia. Eu já acordei hoje em processo de renovação da mente.
Eu não tinha nem acordado ainda, eu ainda estava ali naquela twilight zone, vindo do sono para a lucidez, e os meus primeiros pensamentos já foram pensamentos de coisas no meu ser que precisam se desenvolver, crescer, de ênfases que eu preciso diminuir, de outras que eu preciso aumentar. E todo dia eu faço isso. E todo dia eu encontro ambientes imensos e profundos para mutações, para transformações, para regenerações, para completações do meu próprio ser, do meu estado mental, do meu estado emocional, da minha autocompreensão. Isso é mantido. Isso só é mantido. Preste atenção. Isso é mantido se o Espírito Santo pairar sobre as águas. Usando a imagem de Gênesis, que Paulo usa, e que João Batista também usa e Jesus usa. De certa forma, o batismo é uma busca de recriação humana. Vocês vejam aqueles todos que foram até João, o que devemos fazer, como devemos recomeçar, como devemos viver. É aprender a viver, é aprender a ser gente. E aí, a mensagem era: arrependei-vos e venham. E eles estavam vindo. Sim, estamos aqui para mudança de mente, para metanoia. O grito de João era: mudem a mente! Era isso que as pessoas ouviam. A gente ouve a palavra arrependimento, porque para nós ela já vem carregada de um monte de conotações religiosas, protestantes, pentecostais, de outros grupos, já vem carregada de pseudo-significados. Mas para aquele povo da Judéia, que estava ouvindo João no deserto, aquilo era um clamor que lhes chegava novo, e chegava com o significado do que a palavra arrependimento trazia de conteúdo para aqueles que ouviam. E o significado é esse: chegou a hora de mudar a mente, chegou a hora de mudar os pensamentos, chegou a hora de mudar as emoções, os sentimentos, o caráter, a atitude, para vocês conseguirem mudar o comportamento. Eu estou aqui aplanando, preparando, mas eu não sou a solução definitiva. Eu sou só um grito preparatório. Mas o que vem depois de mim é infinitamente mais poderoso do que eu. Eu não podia nem ficar carregando atrás dele as sandálias. Eu batizo aqui com água do Rio Jordão, chamando vocês para mudarem a mente, para dizer que uma nova era está começando, que um novo tempo, que uma novidade, que um novo aeon, que tem um zeitgeist novo, um tempo, um kairos, no sentido de que tem um tempo, um zeitgeist instalado, que é um dia de oportunidade chegando. Eu sou um introdutor, mas eu não sou o mantenedor desse estado. Quem mantém isso, quem aprofunda isso, quem faz isso ser o que isso precisa ser na vida da gente, é esse que vem depois de mim e que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aí você me pergunta: o que é, então, o batismo com o Espírito Santo e com fogo? E interessante é que João Batista estava dizendo: aquele que vem após mim batiza. Ele não disse batizará, ele disse batiza, significando dizer que todo aquele que chegava genuinamente a Jesus
e cria genuinamente no Evangelho e se oferecia como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que era o caminho do discípulo seguindo a Jesus, negando a si mesmo, tomando a sua cruz, indo adiante, não perdendo o seu tempo com as irrelevâncias das coisas que para trás devem ficar, que apodrecem e que a gente não carrega no coração para nenhuma dimensão de significado, nem neste mundo, nem na eternidade. Só aquele que se encontrasse com ele com o coração aberto é que receberia esse batismo. Mas você veja como o batismo com o Espírito Santo, até a expressão, já perdeu a conotação original designada por João Batista. João Batista diz: aquele que vem após mim, depois de mim, que é mais poderoso do que eu, que batiza com o Espírito Santo com fogo. Esse é aquele que batiza, assim como ele diz em João, e a gente vai chegar lá depois, provavelmente não hoje, mas nós vamos chegar, tem muita coisa sobre João Batista, lindas para a gente tratar, que são essenciais para a gente compreender, mas João diz, quando vê Jesus passar, afirma: eis o Cordeiro de Deus. E ele não disse que vai tirar na cruz o pecado do mundo. Não. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira. É presente contínuo, tirou, tira e tirará. Assim como ele é aquele que batiza, batizou, batiza e batizará. Porque quem é ele? Ele é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. E João diz que João Batista citou, João o apóstolo no Evangelho fala de João Batista dizendo que João agregou uma expressão maravilhosa, porque ele não só é maior do que eu, mas existe desde antes de mim. E é claro que ele não está falando da ocorrência histórica. João Batista era 3 meses mais velho do que Jesus, mas ele olha para Jesus e ele não vê o filho de Maria, que era 3 meses primo dele, 3 meses mais novo do que ele, não, ele vê o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. João Batista viu coisas que Adão não viu, que Noé não viu, que Abraão não viu, que os patriarcas não viram, que nenhum dos juízes de Israel viu, que Davi enxergou lampejos às vezes, que Isaías teve lampejos também às vezes, e que outros profetas também tiveram um lampejo. Mas João viu o que ninguém tinha visto, discerniu o que ninguém tinha discernido com uma clareza absoluta. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado desde antes que houvesse mundo. Ele tira. E ele é o que batiza. Portanto, a primeira coisa é despentecostalizar o significado de batismo com o Espírito Santo, que já é um condicionamento praticamente presente na cabeça de todo mundo que está aqui. Já teve até gente comentando aqui. Porque, para nós, hoje, depois de 2000 anos de corrupção de significados, em cada geração apresentando-se, aparecendo significados novos, tanto para o batismo com água, que já foi símbolo, deixou de ser símbolo, passou a ser a salvação em si, era o batismo, como na Igreja Católica durante séculos e séculos e séculos, como inclusive na própria Igreja Evangélica. Eu ainda peguei, há 50, 60 anos atrás, grupos tão radicais que diziam que sem o batismo correto, e o batismo correto era mergulhando, era por imersão,
Se você tivesse sido batizado por aspersão ou efusão, você não estava salvo. Porque a salvação era o batismo. E eu tive conversas horrorosas, escandalosas, com pastores de radicalização anabatista do passado que defendiam essa tese. Para os pentecostais já era outra coisa. De 1905, 1912 para cá, se desenvolveu a pneumatologia pentecostal, dizendo que batismo com o Espírito Santo era uma coisa que acontecia tendo o Pentecoste como simulacro. Portanto, ainda tinha aquela doutrinação que afirmava o seguinte: primeiro vem a cruz. Você já ouviu isso? Depois é que vem o Pentecoste. Aí eles diziam: não, você já está salvo. Mas o batismo com o Espírito Santo é o Pentecoste. Então você ainda está na cruz. Eu fui acusado, assim que eu me converti, por alguns pentecostais radicais e muito ignorantes, muito toscos, sem conhecimento bíblico nenhum, sem nada de Novo Testamento, sem compreensão teológica alguma, mas que tinham um arroto arrogante que dizia: irmão Caio, o irmão já é de Jesus, já se converteu na cruz, já teve a sua experiência com o Calvário. Agora está faltando o seu batismo com o Espírito Santo. E aí eu dizia: não tem ninguém que tenha encontrado de fato Jesus e a cruz, que não seja porque o Espírito Santo levou a essa percepção, a essa revelação, e mais do que isso, não tem ninguém que tenha chegado e compreendido o significado da cruz para si, como pacificação, justiça e consumação de todas as coisas, que não tenha sido batizado no Espírito Santo, na morte de Cristo, na cruz de Cristo, e que não tenha se levantado no poder de Cristo na ressurreição dele, mesmo antes do Pentecoste. O Pentecoste é só uma sequência histórica de fatos no livro de Atos dos Apóstolos, mas não serve para fazer doutrinação sobre a presença do Espírito Santo na vida de ninguém, nem a presença do Espírito Santo trabalhando no mundo, sobre toda a carne. Ele nunca não trabalhou, nunca não esteve presente, nunca não converteu. É por isso que Davi diz no Salmo 51, não retires de mim o teu Santo Espírito. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Ao contrário, ele pede: renova em mim, me dá um coração novo e renova em mim um espírito inabalável. E não fiques triste a ponto de que tu retires de mim o teu Santo Espírito, porque quem sou eu sem o teu Santo Espírito? Os Salmos, como o Salmo 4, chega a falar do Pentecostes vegetal. Salmo 4, quando diz que é o Espírito Santo que é derramado sobre toda a criação, e as relvas brotam, e as flores se abrem, e as estações mudam. O Salmo 4 disse que esse é trabalho do Santo Espírito de Deus, todo dia, um Pentecoste universal que a gente assiste assim, assoviando, como se não estivesse acontecendo nada. Para mim, eu vejo o Espírito Santo em tudo, numa orquídea que está fechada e que se abre, na graça de Deus, numa fonte que brota, num choro de criança. Meu Deus, tudo é graça, é Espírito. E é óbvio que tem aquela distinção em relação aos que lúcida e conscientemente invocam
o Espírito dizendo: eu quero andar e ser cheio do Espírito de Cristo. Mas a criação em Gênesis é uma metáfora utilizada por João Batista, por Jesus, por Paulo, para designar essa recriação, essa regeneração. E o batismo com o Espírito Santo repercute, ecoa. A água estava tudo sem forma e vazio, desconforme. O que havemos de fazer? Nossa vida é torta, conforme perguntaram a João Batista. E agora? Sem forma e vazios. João começa a modelar, começa a moldar como um oleiro de Deus. E aí o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele batiza com água para renovação, para recomeço, para refazimento, para regênesis, para recriação do coração, para novo nascimento de percepção. E diz: olha, o que eu estou fazendo é uma introdução, mas o Espírito está pairando sobre o meu batismo. E ele está chegando, e ele vai se derramar. E não muito tempo depois, logo a seguir, Jesus vem. E quando Jesus vem, que João olha para ele e diz: tu vens a mim? É o que está dito aqui do verso 13 ao verso 16. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: não, não, eu não, Jesus, eu não. Eu é que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim. Eu não. João sabia o lugar dele o tempo todo. Isso o diferencia de todos os homens que tinham vivido antes dele. Todo mundo vacila. Todo mundo pensa que é o que não é, todo mundo tem seus surtos de grandeza, todo mundo comete as suas torpezas, dos mais santos do Velho Testamento aos mais interessantes e proféticos, todos eles têm as vacilações diferentes das de João. João sabe o seu lugar o tempo todo. Ele também vem a dizer depois, e a gente verá isso mais adiante no Evangelho de João, quando ele diz: eu sou só um noivo. Eu sou um noivo. Eu sou só o amigo do noivo. Eu só sou testemunha ocular privilegiada do casamento do Cordeiro de Deus com a humanidade. Eu sou um amigo. Eu sou o mais feliz de todos os amigos desse noivo, do Cristo. Eu estou aqui morrendo de alegria, infartando de felicidade, porque eu ouvi a sua voz. E ele tem um corpo, uma noiva, um grupo de espíritos humanos que o amarão, que se apaixonarão por ele, que quererão viver por ele e para ele. Com esses ele se casará e esses se casarão com ele e usufruirão da herança absoluta que decorre desse casamento, no meio dos quais eu sou apenas um amigo, um dos mais felizes de todos os amigos, mas eu sei o meu lugar. Como aqui ele diz: eu não, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Uma pessoa que sabe o seu lugar, nunca perde o seu lugar diante de Deus. Alguém que sabe quem é e se satisfaz em ser quem é, nunca perde seu lugar. Ao contrário, só cresce, só se desenvolve, só evolui, só matura, só se torna mais a imagem e semelhança dessa glória para a qual nós somos chamados. E João é um indivíduo que
sabe o seu lugar, sabe quem ele é e sabe quem ele, João, é e sabe o lugar dele nessa história toda e não quer nenhum lugar, já acha que é demais ser quem é, já é privilégio para além de tudo. E ele diz: tu que vens a mim, eu é que devia ser batizado por ti. Mas Jesus respondeu a João: deixa por enquanto. Não vai ser sempre assim, mas existem certos ritos históricos, existem certas viagens testemunhais, existem certas necessidades de evidenciamento do espaço-tempo, para que isso se transforme em mensagem que viaje de geração em geração. Tem momento para tudo e, por enquanto, let it be, João. Deixa ser assim. Não entra em angústia de que tu estás tomando algum lugar que não é teu, porque sou eu que estou vindo a ti. Sou eu que me identifico no teu batismo para arrependimento. Eu que tu dizes que tiro o pecado do mundo e que não tem ninguém que me acuse de pecado, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, e nem em nenhuma dimensão, me identifico com aqueles que vêm com o coração quebrantado até ti, buscando mudança de mente, porque foi isso que eu vim fazer. E eu quero me identificar com os pecadores, porque nesse batismo eu me identifico com o pecado do mundo, com a dor do mundo, com a miséria do mundo, com a impotência humana, com o pecado humano. E quando chegar a cruz, eu matarei a morte, matarei o pecado, e na ressurreição me levantarei para que todos aprendam qual é o significado e a vocação de ser gente. Cada um vai poder viver a vida do ressuscitado, cada um vai poder ser como Jesus, cada um vai poder ser como eu, mas não agora, João. Deixa por enquanto. Deixa por enquanto. Porque assim nos convém, a ti e a mim, cumprirmos toda a justiça. Eu não vim para outra coisa a não ser cumprir o que nenhum homem jamais conseguiu cumprir. Nenhum homem, nem Moisés, que deu a lei, cumpriu a lei. Moisés foi transgressor da lei que ele mesmo trouxe. Foi transgressor antes e durante. Foi transgressor depois. Davi foi transgressor. Quem são os grandes heróis que você tem? Todos são transgressores, exceto esse, que sem transgressão alguma se identifica com os transgressores em todos os níveis. É o único que veio para cumprir a lei e cumpriu toda ela. E perguntou aos teólogos mais exigentes, aos religiosos mais prepotentes, mais arrogantes, conforme a narrativa do Evangelho de João: quem de vós me convence de pecado? Foi o que Jesus, naquela assembleia de hipócritas, todo mundo com lupa olhando para ele, ele olhou, botou a cara para dentro e disse: quem? Apareça, dê as caras. Quem é que vai me convencer de pecado? Imagina, se Jesus estava comendo Maria Madalena, como os discípulos do Dan Brown querem fazer passar a ser, ou como os antigos discípulos do gnosticismo de total libertinagem, como era uma das veias do gnosticismo, que você faz com o espírito é com o espírito, que você faz com a carne é com a carne. Pode
ser extravagante na carne. Se você souber aprender os princípios espirituais, mentais, você evolui. Mesmo que você seja um grande pecador, quanto mais diário, um corrupto, sem nenhuma vontade de parar com a sua própria pecaminosidade, uso e abuso do próximo. Não. Imagina se na vida de Jesus houvesse um cisco. Imagine se aqueles homens não iriam pegar o cisco e transformar em camelo. Não tinha nada. Nada. Não tinha ninguém de Nazaré com algo a declarar contra ele. Não tinha ninguém em toda a Galileia. Não tinha ninguém em Jerusalém, não tinha ninguém em lugar nenhum, não tinha ninguém na família dele. Não tinha nem a mãe dele, não tinha ninguém para dizer qualquer coisa contra ele. Ele olha bem na cara e diz: quem de vós me convence de pecado? Quem de vós me convence de pecado? Eu vim para cumprir. Como ele diz mais adiante, nós veremos aqui no capítulo 5 de Mateus, eu vim para cumprir a lei e os profetas, para encarnar tudo. É por isso que ele cumpre. E uma vez cumprido, ele diz: está cumprido, está consumado, está acabado. Ou como Paulo diz, está rasgado o escrito de dívida que havia contra nós. E diz: agora, pois, para quem sabe disso, para quem crê nisso, já não há mais nenhuma condenação. É um regênesis. É o segundo Adão fazendo os novos homens e mulheres dessa nova humanidade. Jesus está querendo e desejando e buscando e inaugurando uma nova humanidade a partir dessas novas consciências. E o batismo com o Espírito Santo é essa água pairar, essa água derramada sobre o vazio, sobre aquilo que estava sem forma e vazio, e o Espírito de Deus pairando sobre a água. João jogou água na cabeça, foi a grande ênfase dele, e não foi a de Jesus. Os evangelhos dizem que Jesus mesmo não batizava com água, e sim os seus discípulos. Não se fala de ninguém a quem Jesus tenha batizado. Provavelmente os discípulos dele tenham sido batizados por João Batista, e os que não tenham sido batizados pelo Batista foram batizados uns pelos outros. Mas Jesus mesmo não batizava. E o povo que vinha a ele, pedindo para ser batizado também, ele botava os 12 apóstolos para batizarem. Ele mesmo nunca achou que o ato de batizar, de jogar água, de mergulhar, tivesse qualquer expressão salvífica, além daquela de marcar a alma, a psique, o espírito, o ser, a memória, com esse corte referencial de que uma coisa nova aconteceu, de que houve um dia de regênesis, que a gente marca, que a gente define, mesmo que tenha sido um processo longo, mas esse batismo estabelece uma referência histórica para mim, não é para Deus. Deus sabe o que ele mesmo faz em cada um. Deus conhece os Joões que foram os nossos predecessores em Cristo Jesus, como eu falei ontem, de maneira mais inconcebível. Mas é necessário para a psique ter essa referência, como eu. Fui batizado da Igreja Católica, fui batizado da Igreja Evangélica, depois me batizei quando me converti sozinho no meio da floresta, no Igarapé, entre os buritizais, mas eu tomei a referência da data do dia 18 de julho de 1973. Foi o dia em que eu me converti? Cada vez eu sei com certeza que não. Que eu vinha me convertendo desde sempre. Que a minha vida sempre foi uma luta contra a conversão.
que eu já nasci marcado, que já nasci entregue, já nasci dedicado por um agnóstico que me ofereceu a Deus no dia que eu nasci. E de alguma forma havia dentro de mim uma angústia latente. Eu corria para remir o tempo, para ver se eu conseguia pecar o máximo possível. Não é à toa que tudo na minha vida foi precoce. Eu perdi a virgindade com 5 anos. Tive relações sexuais com uma menina de 14, 15, dos 5 aos 7, porque ela me usava e eu gostei de ser usado e aprendi a ser usado e aprendi a transar criança. Aprendi a ter prazer seco com 7, 8, 9 anos de idade, antes de ter entrado na puberdade. Namorava desde menino. Eu, de algum modo, tinha uma coisa em mim que dizia que a minha vida, para ser entregue às loucuras desse mundo e dessa terra, tinha prazo. Só depois de muito tempo é que eu comecei a enxergar que boa parte da minha angústia espiritual decorria da certeza que eu sabia que eu tinha sido marcado, que eu tinha levado uma patada do leão de Judá, que não tinha nada nem ninguém que pudesse impedir. E eu fui salvo da morte dezenas, centenas de vezes. Morri, fui arrancado, fui puxado pelas costas. Literalmente, depois de ter saído da linha da gravidade, trazido de volta inúmeras vezes, eu não tenho nem tempo para narrar como Deus me proibiu de morrer, porque ele tinha um borogodó que era dele comigo e eu não conseguia entender, mas eu estava definidamente marcado por ele. Mas eu, todavia, precisei de um dia referencial. E o dia 18 de julho de 1973 serviu de marca histórico referencial para minha própria orientação no espaço-tempo e para minha ressignificação de acontecimentos dali para frente. É aí que entra o batismo para Jesus. Por isso que ele mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. O batismo que ele veio para realizar, e ele veio realizar muitos batismos, vários batismos, mas esse batismo aludido por João Batista estava acontecendo no coração de todo aquele que cria. Quando Nicodemos se aproxima de Jesus à noite para lhe fazer pergunta, para dizer: é óbvio que tu vens da parte de Deus, porque ninguém faria os sinais que tu fazes se Deus não estivesse com eles, não estivesse com ele. E Jesus olha para Nicodemos, que era um dos maiores teólogos daquele tempo, daquela hora, daquela geração, era um dos maiores deles. Ele, Gamaliel, alguns outros eram os grandes pensadores. E Jesus olha para ele e diz: olha aqui, Nicodemos, é essencial, importa-vos, significa é imprescindível, é absolutamente impossível que o que você vem querer saber aconteça se não houver em você, de maneira imprescindível, uma compreensão extra-racional. Você veio me apresentar racionalidades, causa e efeito. Ninguém pode ser como tu és se não vier de Deus fazendo os sinais que tu fazes. Isso é lógica teológica, banal, boba. É lógica grega. É lógica física. Jesus disse: não, o que eu estou fazendo aqui é chamado nada à existência. É ex nihilo. Tem que nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Aí outra vez Nicodemos vem com todas as mecânicas biológicas, naturais,
não consegue passar do mundo natural. Como é que